Bem-vindo de volta às recapitulações de filmes. Hoje vou mostrar a vocês um filme de crime, drama e mistério de 2017, intitulado Other Life. Spoilers à frente. Fique atento e cuide-se. Música como um batimento cardíaco pode ser ouvida, junto com a imagem em close do azul de uma mulher. Olho. A escuridão rasteja para dentro em direção ao centro, então desaparece. Uma imagem caleidoscópica azul e verde se acomoda na de uma ponte sobre o oceano. Ren e Marie e Marie estão sentados na praia com roupas de mergulho pretas. Ren pergunta a Jared se ele quer voltar para a água. Ele recusa e pergunta se ela vai ficar lá para sempre, mas cede depois que Ren tenta. Ele com os óculos e nadadeiras. Ambos nadam pela água clara. Outra imagem caleidoscópica aparece na vista da janela de um prédio. Ren abre sua. Olhos com um fluxo de fluido preto pingando de seu olho direito. Ela está sentada no chão, cercada por conta-gotas de plástico vazios. Um relógio de contagem regressiva mostra que o Otterleaf será lançado em pouco mais de 6 dias. A narração começa com Ren sentado em uma entrevista com o TDA, uma administração de medicamentos. Um entrevistador comenta sobre seu histórico acadêmico excepcional que terminou há 4 anos. Ren responde que foi devido a um acidente em que seu irmão quase se afogou. O entrevistador oferece suas condolências, mas Ren esclarece que seu irmão sobreviveu. O incidente. Eles discutem a Otterleaf como uma tecnologia difícil de classificar. Ren o descreve, não como uma droga, mas como um software biológico que permite programar novas memórias, indistinguíveis da realidade em um nível químico. Ren visita seu irmão no hospital. Ele está em coma. Ela configura um laptop e um dispositivo de bandana para ler suas ondas cerebrais antes de usar outro. Conta gotas para pingar o fluido preto em seu olho. Então, Ren está no trem, onde ela recusa uma ligação de seu pai, Robert, antes de chegar. Em um espaço de trabalho ocupado. Um colega de trabalho, Byron, diz a ela para limpar as aprovações em sua fila. De volta à sua outra vida, Ren pula de um avião e cai de paraquedas no chão antes de... Ela acorda em uma sala de testes com Byron. Um corte na entrevista revela que o pai de Ren tem falado sobre o potencial perigos da exposição prolongada à sua tecnologia. Ele teme que os sintomas físicos possam incluir convulsões e morte cerebral. Ren confirma que há riscos, pois o abuso de qualquer substância pode ser arriscado. Ren descreve sua tecnologia em uma narração enquanto ela testa uma experiência de caminhada. Ela o descreve como um roteiro que o cérebro segue como faria com qualquer outra memória, usando peças do subconsciente para criar um dia perfeito. Mas ela também diz que não há chance de durar mais do que isso. Ren testa uma experiência de salboard em que ela escala uma montanha nevada antes de praticar salboard. Abaixo. Mas a experiência se repete, devolvendo-a à cabana no início do dia. Ela se vê presa enquanto o cenário se distorce e muda ao seu redor até que Byron consegue para tirá-la de lá. Quando ele faz isso, ela já havia passado 6 dias dentro da experiência. Ela insiste que pode consertar o código e que eles ainda podem usá-lo, porque o salboard experiência ia ser um grande vendedor. Em uma reunião de vendas, Sam, cofundador da Otterleaf ao lado de Ren, apresenta a ideia da Otterleaf para potenciais compradores. Ele fala sobre isso como um tempo livre comprável no qual se pode experimentar aventuras completas antes trabalho ou na hora do almoço. Sam explica como Otterleaf foi mais do que uma simulação e pode agregar anos de experiência para a vida de alguém. Ele termina a apresentação perguntando aos clientes o que eles gostariam de fazer com seus outra vida. Quando Ren chega, Sam a apresenta como sua cofundadora e pede que ela explique algumas a ciência por trás da tecnologia. Após a reunião, Sam e Ren discordam sobre o que a empresa precisa para seguir em frente. Ao sair da reunião, Ren encontra Dani, que estava esperando por um encontro que ela havia marcado. Esquecido. Ela se desculpa, mas diz que precisa trabalhar. De volta à entrevista, os entrevistadores leram em voz alta relatos sobre como os usuários acabam se dissociando da realidade.
Eles afirmam como tal experiência pode parecer isolante. Ren e Byron trabalham até tarde naquela noite para depurar a experiência de Salboard. O relógio de contagem regressiva mostra que o Waterleaf será lançado em cerca de 5 dias. Ren encontra o erro no código e testa a nova versão sem problemas. Eles continuam trabalhando até tarde e Byron pergunta sobre o número de testes que Ren fez. Ela diz a ele 482, que ele compara viver cerca de 20 dias em outra vida durante uma vida real. Dia. Dani chega para entregar um relatório que Sam pediu sobre o uso prolongado de Waterleaf. Ren revela que não sabia disso enquanto lê. Ela também pede a Byron para não falar com Sam pelas costas. Byron acha que a falha recursiva que eles estão recebendo pode ser a chave para simulações mais longas. Ele e Dani decidem sair para beber, mas Ren fica para trás para continuar trabalhando. Ela executa a simulação de natação com seu irmão novamente e é novamente cercada por os conta-gotas vazios de seus testes. Ela registra o resultado de seu 340º teste e afirma que ainda precisa de mais testes. Os entrevistadores discutem aplicações médicas de Waterleaf para distúrbios cerebrais e de memória, junto com os possíveis problemas morais, considerando que isso coloca ideias na cabeça das pessoas. Ren insiste que não tem outras aplicações em mente. Ren retorna ao lado da cama de seu irmão para tentar outra vida nele novamente, seus olhos se contraem. E ela se sente esperançosa. Quando uma enfermeira se aproxima, ela esconde seu técnico e pergunta a ele sobre isso. A enfermeira revela que às vezes acontecem coisas como espasmos nos olhos. Ela sai, vai para casa e examina os dados. Byron e Dani ligam para ela sobre o que ela está perdendo durante a noitada e ela fica. Um e-mail de seu pai sobre a retirada do suporte de vida de seu irmão. No dia seguinte, Ren visita seu pai no campus da faculdade onde ele leciona. Eles discutem a Waterleaf, sua moralidade, progresso e como isso pode ajudar seu irmão. Seu pai está preocupado com uma falha, mas ela continua insistindo que é apenas um código ruim. Ele insiste que depressão, ansiedade e outras condições mentais também podem ser apenas um código ruim. Exceto que o cérebro é mais complicado do que isso. Ren o acusa de desistir de seu irmão e afirma que se ele estiver consciente lá, que ele só precisa de uma maneira de sair. Seu pai afirma que poderia desconectar seu irmão sem o consentimento dela e está apenas pedindo o apoio dela. Ren vai trabalhar, com raiva. Ela pede ajuda a outro colega de trabalho chamado Cass para tirar seus arquivos do sistema. Sam e Byron percebem que a quantidade de estoque de nanite que eles estão gastando é muito maior do que seus testes relatados. Eles perguntam qual simulação ela está usando, mas ela não conta, apenas diz que ainda é experimental. Byron sai e ela fala com Sam sozinha. Ele propõe a ideia de usar Waterleaf como uma prisão, para reabilitar as pessoas e permitir eles vivam suas sentenças em minutos. Mas Ren se recusa e Sam fica com raiva, gritando com ela para voltar a trabalhar no produto real. Ela sai e encontra Dani do lado de fora. Ele tenta descobrir o que há de errado, mas ela não quer falar sobre isso. Em vez disso, os dois vão embora e fazem sexo. Depois, Ren mostra a Dani a experiência de Salboard. Eles falam sobre como tudo, incluindo a memória, é uma substância química. Dani fala sobre como não esperava que a experiência parecesse tão real. Então, enquanto Ren verifica seu telefone, Dani pega outro conta-gotas de sua bolsa e experimenta, pensando que era outra experiência de Salboard. Em vez disso, ele consegue um dos experimentais de Ren, onde ela nada com o irmão. Ele começa a ter convulsões e não acorda, então Ren chama uma ambulância. O relógio de contagem regressiva é um pouco menos de 5 dias a partir do lançamento. Ren e Sam conversam com o advogado. Ela os corrige quando eles chamam Waterleaf de droga e explica que na verdade é um software. Sam decide falar com Ren a sós e a questiona sobre a experiência que matou o Dani. Todas as outras experiências foram testadas e aprovadas repetidamente, mas apenas Ren havia testado aquele.
Em um corte para a entrevista, o entrevistador pergunta a Ren qual é a ambição dela para a tecnologia. Mas ela não responde. A fim de lidar com a situação sem mandar Ren para a prisão, Sam faz um acordo onde, em vez de ter acusações contra eles, Ren concordaria em ser um paciente experimental. Há um confinamento de 1 ano em Otterleaf. Sam a pressiona para fazer isso, para manter a empresa viva, mas ela não quer. Ela percebe que Sam ainda planejava usar o aplicativo de confinamento do Tecnologia nas Costas. Sam insiste que 1 minuto de sua vida é melhor do que a alternativa considerando que ela matou alguém com uma amostra não testada. Ela concorda. Ren, Sam, Byron e vários oficiais vão para a sala de testes. O teste de 365 dias é muito mais longo do que as simulações usuais de 24 horas, então Ren nervosamente questiona Byron para se certificar de que tudo foi verificado. Assim que Byron a coloca embaixo, ela se encontra em uma pequena sala onde uma parede é uma tela com os números grandes 001. Ela pode ouvir o zumbido eletrônico do número digital. O quarto tem um colchonete, um banheiro, um tablet e uma caneta, e uma escotilha para comida, água e produtos de higiene pessoal. Ela se exercita, come e faz anotações em seu tablet sobre como melhorar o espaço, apenas para lembrar que ninguém mais seria capaz de ler aquelas notas. Quando a célula zera para o dia, a luz fica vermelha e o número muda para mostrar 002. Ela se lembra de Dani convulsionando e batendo com a cabeça na parede. Ren cantarola e enfia os dedos entre a grade no chão para se distrair. O 3º dia. No 5º dia, ela se lembra de ter nadado com o irmão e de tê-lo perdido. E vê-lo se lavar na praia. Ela promete ao irmão que não o esquecerá. Ela começa a anotar as pessoas que acordaram de um coma prolongado e o que desencadeou isso. Recuperações com o passar dos dias. Ela discute consigo mesma se seu irmão realmente se foi ou não, e se ela pode realmente devolver a vida com programação. O dia 365 chega e ela espera enquanto o sinal fica vermelho. Mas, então, a sala é redefinida para 001. Ren entra em pânico e percebe que a rotina de saída não funcionou. Ela grita e começa a quebrar coisas. Eventualmente, ela fica imóvel na sala danificada, mas ouve o assobio do vento. Ela abre a escotilha e encontra uma abertura na qual ela empurra. Através da abertura, ela encontra e rasga uma folha de plástico e sobe em um depósito semelhante a um armazém. Quarto contendo sua cela coberta com lona de plástico. Ela encontra estoques de comida e água que estava consumindo, uma sala de monitoramento e um guarda. Mesa. O guarda volta para sua mesa e a vê, então ela pega as chaves e um casaco para fugir. Ele, roubando um caminhão para fugir. Ren acaba caminhando por uma estrada movimentada, encontrando anúncios de outra vida e vendo pessoas por toda parte. Ren liga para o hospital para perguntar sobre seu irmão e retorna ao local de trabalho para encontrá-lo vazio. Ela compra algumas roupas novas e vê uma capa de revista com o rosto de Sam. Ela vai à polícia e eles descobrem que houve um relatório de desaparecimento registrado para ela, mas que ela também foi listada como residente na Itália no ano passado. Ela tenta contar a eles sobre o que aconteceu com Otterleaf, incluindo o fato de que ela foi o cofundador. Mas a polícia não encontra nenhuma evidência de nenhuma acusação feita contra ela. Quando vão verificar a cela, não encontram nada além de restos. Ela verifica seu apartamento, mas outra pessoa mora lá há 1 ano e o atendente da recepção não permite que ela verifique suas coisas. Enquanto isso, Sam chega, prometendo que veio assim que ouviu e quis para levá-la a algum lugar seguro. A atendente da recepção não deixa Sam entrar no prédio e Ren tenta evitar. Ela finalmente consegue escapar sem que Sam a veja. Ren vai pedir ajuda a Kais, que a deixa entrar e lhe dá algo para comer. Kais revela que os outros trabalhadores pensaram que Ren havia sacado e saiu para ir para Itália sem dizer adeus. Ren também descobre que Dani não morreu e o vê novamente. Ren, Kais e Dani se reúnem em um restaurante onde Dani fala sobre sua experiência em
A simulação de natação, onde sentiu como se estivesse se afogando. Ele acordou no hospital, mas estava bem após uma semana de testes. O lançamento da Waterleaf também correu bem, sendo o confinamento uma espinha dorsal da empresa com propostas para algumas sentenças durarem décadas ou mesmo séculos. Ren decide que quer descobrir o que aconteceu. Dani tenta encorajar ela para correr ou contar à mídia. Ren revela que ela registrou a patente de seu pai que ele se recusou a usar, com a esperança de ajudar seu irmão. Mas essa patente agora havia sido roubada por Sam. Usando o crachá de identificação de Kais, Ren e Dani entram sorrateiramente no prédio da Waterleaf para procurar o nome de Ren. Dados. Eles encontram o escritório de Byron e Dani o segura para que Ren possa usar seu terminal. Ela encontra seu disco rígido e o pega de volta, mas Byron consegue alertar as autoridades. Então Ren dá um soco nele e os dois vão embora. Dani e Ren conseguem escapar, mas Kais é capturada pelas autoridades. Ren explica que eles precisarão de uma impressora Waterleaf enquanto dirigem, mas como o prédio Waterleaf tem a maioria deles, eles saem da cidade para chegar no Roberts casa. Ao chegarem, encontram a casa vazia, então Ren começa a trabalhar. Ela acorda na manhã seguinte na recepção, e ela e Dani param para pensar a localização como eles tomam café da manhã. Ren pede desculpas a ele a perdoa e eles fazem sexo. A imagem do olho dela no começo do filme aparece, e ela acorda com o som de seu pai voltando para casa. Ren vai falar com ele e conta a seu pai sobre como Sam roubou seu trabalho. Ela também percebe que seu pai foi quem preencheu o relatório da pessoa desaparecida. Voltando à impressora, Ren explica sua simulação de natação. Ela diz que quando Dani o pegou, deu a ele a experiência de estar debaixo d'água e ele se afogou, escolhendo subconscientemente essa opção de como a simulação iria. A intenção de Ren ao projetar a experiência era criar várias ramificações para dar a Jared uma escolha e uma opção onde ele poderia sair vivo e assim acordar. Sua versão de Waterleaf tinha a opção de reescrever memórias, o que era perigoso e semelhante a uma droga. Ela também expressou preocupação de que a empresa acabaria por refiná-lo para o mesmo ponto. Robert diz que vai ligar para o TDA para levantar um desafio de segurança, o que vai amarrar Sam por um tempo em uma revisão e dar-lhes tempo para terminá-lo. Mas Ren imprime a experiência e insiste que vai dar certo quando seu pai pergunta se ela já tinha terminado. Ela vai ao hospital para entregá-lo ao irmão. Depois de alguns momentos, ele acorda e Ren fica feliz, mas então ele começa a convulsionar incontrolavelmente. Ren hesita, chorando, então finalmente desliga. Ela fica ao lado dele no hospital noite adentro até que Sam se aproxima dela. Ele descreve como Jared tomou a decisão de viver em um mundo de sonho em vez de acordar. Ren começa a ver flashes da sala de testes, de pessoas gritando e confusas, e de Byron dizendo para ela acordar. O hospital desaparece e ela volta para a praia mais uma vez, sozinha, e percebe que ela ainda está em sua outra vida. Ela entra na água e deixa as ondas baterem sobre ela. A água muda para imagens de caleidoscópio com vozes distorcidas, eventualmente ficando vermelha. Ren acorda na sala de testes e dá um soco em Sam antes de tentar destruir a gravação. Ela finalmente se acalma e se senta com o chá enquanto pensa em seu irmão e em suas interações com seu pai e Dani durante a experiência. Ela responde à pergunta de ambição na entrevista que ela quer dar às pessoas uma chance especial em um tipo de vida que eles podem não conhecer de outra forma. Os entrevistadores aprovam a programação para consumo público. Sam e Ren conversam onde ela se desculpa por socá-lo e diz que quer se retirar da empresa para se concentrar em pesquisa e desenvolvimento. Ela deixaria a empresa com Sam, mas manteria a patente. Isso irrita Sam, e ele joga algo de sua mesa assim que ela sai. Ren vai ao funeral de Dani, onde ele é cremado, e fala com seu pai sobre Sam. Ela pede que ele vá com ela ao hospital. Antes que Ren possa chegar ao hospital, ela recebe uma ligação de Sam. Ele diz a ela que ela precisa ver algo pessoalmente, então ela volta ao escritório e
É saudado por coisas sendo guardadas. Ela encontra Sam e Byron revisando sua experiência. Eles percebem que ela conseguiu escapar da prisão e ficam animados com isso, como uma potencial experiência interativa. Mas Ren se recusa a ajudar e tenta ir embora. Sam a convence a se sentar enquanto explica por que ela deveria ajudar, mas então ele tenta forçá-la de volta à mesma experiência. A princípio, Byron se recusa a ajudar até que Sam diga a ele que quanto mais cedo ele ajudar, mais cedo Ren pode voltar para eles, então Byron configura a experiência. Ren se encontra de volta à prisão, onde começa a pensar em seu caminho ao longo dos dias. E ela consegue acordar sozinha. Quando ela se levanta, ela enxuga o fluido de sua bochecha e força-se a passar pela mesma experiência. Ela e Byron assistem enquanto Sam passa os dias até que o sistema trava e eles percebem que eles terão que acordá-lo ou ele pode morrer. Mas, Ren espera para fazer isso até que ele tenha passado por todos os 365 mais um dias como ela. Sam acorda e Ren e Byron o deixam soluçar na cadeira. Mais tarde, Ren se encontra com seu pai no hospital e eles lamentam a morte de Jared. Ren retorna para a ponte na praia e observa o oceano.